Pessoal, o MBL, o Movimento Brasil Livre, do Kim Kataguiri, do Renan Santos, do Mamãe Falei, tomou duas ações contra Bolsonaro, que são ações assim pra gente dar risada, mostrando que eles ficaram velhos, mas não cresceram, talvez não tenham ainda nem saído das fraldas. A primeira delas é uma manifestação marcada para o dia 12 de setembro contra Bolsonaro. E assim, manifestações contra Bolsonaro, manifestações à direita contra Bolsonaro, elas não fazem muito sentido assim, porque o Bolsonaro ele faz um governo de direita e tá agindo muito bem com relação às reformas neoliberais. Tanto que todo aquele burburinho de Fiesp, Febraban já deu uma baixada na poeira e a gente vai comentar sobre essas manifestações mais à frente no vídeo. E hoje o MBL divulgou que vai entrar com uma denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Muito bom, seria interessante se não fosse também risível por parte do MBL a manifestação, a denúncia que ele vai fazer contra Bolsonaro. Eu vou falar tudo isso para vocês, mas antes clique no botão de gostei, ative as notificações e mais ainda, venha ser membro da melhor comunidade de membros de todo o YouTube político. Aqui nós temos 2 vídeos especiais por semana e hoje é dia de vídeo. Lá por volta das 10, 11 horas da noite, você vai ter vídeo diferente, um formato diferente do que você está acostumado aqui no canal, é apenas R$ 1,99 por mês. É muito barato, pessoal. Mas vamos começar pelo manifesto ou pela denúncia do MBL que vai encaminhar para o Tribunal Penal Internacional. O problema é que é o seguinte, quando você faz uma denúncia ao Tribunal Internacional e você quer que essa denúncia seja uma denúncia séria, você não faz do jeito que o MBL fez. Nós vamos encaminhar uma denúncia contra Bolsonaro, sim, que vai ser um relatório da CPI. A CPI vai preparar o relatório, vai ser um relatório apontando todos os crimes de Bolsonaro e esses crimes serão encaminhados para o Tribunal Internacional. Só que aquela lista que o MBL fez, aquele manifesto lá, não é nada com nada. É só para dizer, olha, nós estamos protestando contra Bolsonaro. É uma peça publicitária para os seguidores dele. O pessoal do tribunal lá em Haia, em The Hague, vai olhar para aquilo lá e falar assim, faça-me um favor, quem que escreveu isso? Tem 12 anos? Só pode, porque não é sério aquilo lá. Não é genocídio o que Bolsonaro fez no Brasil. Bolsonaro cometeu um crime contra a humanidade. Contra a humanidade, não genocídio. Porque genocídio foi o que aconteceu na Bósnia, com o Slobodan Milosevic, limpeza étnica. Aqui no Brasil não aconteceu. Se você quiser falar de genocídio a respeito de Bolsonaro, você tem que pegar qual foi o grupo étnico que o Bolsonaro atacou e tentou exterminar. E se você tivesse, foi os índios, foram pessoas quilombolas, foi esse grupo aqui, tudo bem, você consegue defender a tese do genocídio para poder ir para o Tribunal Internacional. Mas não tem isso na peça do MBL. Não tem, não fala nem das pessoas pobres, que foram aqueles que mais foram afetados durante a pandemia. Porque a pandemia no Brasil, ela teve caráter de sindemia. Inclusive foi falado na CPI da pandemia esse termo. O que é sindemia? É quando uma doença afeta de modo muito desigual ricos e pobres. Aqui no nosso país, quem mais morreu, quem mais foi afetado foi justamente os mais pobres, os negros, os pobres, os moradores da periferia, que além de perderem os empregos, sendo afetados pela crise econômica, estão passando fome, estão tendo insegurança alimentar, foram os que mais morreram porque não têm condições adequadas de habitação. 50% dos lares brasileiros não tem água encanada. Eles não citaram nada disso, falaram de genocídio, já tá errado, é pra rir. Por isso que a CPI já está tomando muito cuidado e não está mais falando em genocídio. Eles estão utilizando o termo crime contra a humanidade. Aí sim, Bolsonaro cometeu de fato um crime contra a humanidade, porque ele fez com que as pessoas pegassem o vírus, ele estimulou o contágio, ele mentiu para a população e também ele fez tudo isso porque era mais fácil, porque ele é um preguiçoso, porque ele não gosta de trabalhar, mas para lucrar com a pandemia, como aconteceu com os grupos, os grandes laboratórios que patrocinavam o gabinete paralelo para ficarem propagando tratamentos sem qualquer tipo de eficácia contra a pandemia. E eles lucraram horrores, como a própria CPI provou. O MBL coloca isso na peça deles, está correto do MBL, essa parte está correta, mas o resto não está. Não tem argumento para falar que é genocídio, então é um erro. Eles não conseguiram crescer. Continuam a ficar mais velhos, tiveram cabelos brancos, mas não cresceram. Não souberam usar o argumento adequado, que é crime contra a humanidade e não crime de genocídio. Enfim, esse é o MBL. E depois eles vão fazer protestos contra Bolsonaro, protestos à direita. Mas não faz sentido nenhum você reclamar à direita de Bolsonaro. O que eles vão reclamar? O que eles vão reclamar do Bolsonaro? Eles vão pedir o impeachment de Bolsonaro? Ótimo, se forem pedir impeachment. Mas o que eles vão reclamar do Bolsonaro? Que Bolsonaro não fez as privatizações que eles queriam? Como assim não fez privatização que queria? Tudo que é neoliberal, Bolsonaro aprovou. O Congresso está tocando a toque de caixa as reformas neoliberais. Tanto é que a Febraban, a Fiesp e agora o agronegócio, que também se manifestou em uma nota,
não reclama de Bolsonaro no aspecto econômico. Não reclama, porque as reformas estão passando. As reclamações do agronegócio, da Fiesp e da Febraban é a respeito da instabilidade que Bolsonaro gera no nosso país. Porque todos esses segmentos eles já estão financiarizados, até o agronegócio. Até o agronegócio está na dinâmica do capitalismo financeiro. Até o agronegócio. Porque nós já temos empresas do agronegócio, como a Raízen, que é a joint venture da Cosan com a Shell, em bolsa de valores. E todas essas disputas do Bolsonaro, esses ataques às instituições republicanas provocam instabilidade no capitalismo. E o capitalismo não gosta de instabilidade. Tanto é que se você pega a nota da Febraban, junto com a Fiesp que foi divulgada, se você pega a nota do agronegócio, não há nada a respeito do social. Eles passam assim por cima, de levinho, quase para não encostar, quase como se eles tivessem nojo. E de fato eles têm nojo das pessoas, passam longe. Porque não há uma questão social, eles não estão preocupados com a democracia, não estão preocupados com a república, não estão preocupados com os desmanches sociais promovidos por Bolsonaro. O que eles querem é justamente que o Bolsonaro pare de atacar para que o capitalismo volte a ter estabilidade no Brasil e assim o capitalismo financeiro volta a funcionar do modo adequado. Mas agora o MBL vai reclamar do quê? O que o MBL vai reclamar? Ah, tinha que privatizar mais? Privatizar mais. Olhem só o que o governo Bolsonaro fez à direita. Isso tudo é a direita. Reforma da Previdência, feito. Independência do Banco Central, feito. Privatização dos Correios, feito. Nova reforma trabalhista, feita. Reforma administrativa, vai fazer. O que mais eles querem? Tudo a direita tá passando. Não tem como você passar a boiada inteira, porque demora, precisa de discussão. Para vocês terem uma ideia, a independência do Banco Central foi votada em fevereiro desse ano. E agora, só 6 meses depois, que foi discutido e foi aprovado no STF. Então é um processo que demora, é um processo lento mesmo, porque precisa ser muito discutido, mas tudo que cai é aprovado. Tudo que cai é aprovado. Então qual que é a reclamação deles à direita? Não tem jeito. O que o MBL tem que fazer é tentar convencer o capitalismo financeiro, mas eles não vão conseguir convencer o capitalismo financeiro, porque eu não sei se eles têm inteligência suficiente para isso, de convencê-los que o Bolsonaro atrapalha o capitalismo. Só que vendo o recuo da Febraban e o recuo da Fiesp, eles estão muito satisfeitos. Então não vai adiantar qualquer tipo de fala do MBL para tentar convencê-los, porque a direita está muito satisfeita com o Bolsonaro. O que o MBL deveria fazer? Integrar os movimentos de rua que já são feitos, que têm um viés mais social. Por quê? O Bolsonaro, a mão dele não é pesada em cima do capitalismo financeiro? Não. Porque a camada dominante está controlando a política. A camada dominante controla Bolsonaro, controla a Câmara dos Deputados, controla Arthur Lira, que é o capitalismo financeiro. Mas Bolsonaro ele pesa a mão em cima de quem? Em cima dos mais pobres. O orçamento para o ano que vem, com aquela mixaria de salário mínimo, é ridículo. É ridículo o salário mínimo do ano que vem. O Bolsonaro não consegue aprovar o Auxílio Brasil, não consegue porque tem teto de gastos. O Bolsonaro fez um governo desastroso durante a pandemia, que acabou, como nós falamos no início do vídeo, prejudicando os mais pobres. O auxílio emergencial está capengando. Ele não faz políticas para ajudar a população. E por que ele não faz? Os filhos dele querem que ele faça. Vamos investir em obras públicas, vamos aumentar o emprego. Tem um caráter eleitoreiro? Tem. Só que ele não consegue, porque o Paulo Guedes barra todo e qualquer tipo de ação do lado mais social que vem do Bolsonaro, independentemente se é eleitoreiro ou não. Os filhos do Bolsonaro estão falando para o pai que é necessário gastar mais com obras públicas, fazer investimentos, mas Guedes barra. Por que Guedes barra? Porque ele está a serviço do capitalismo financeiro. E ele tem um poder ainda e um respaldo ainda para barrar qualquer tipo de investimento público para a geração de empregos. Então o que vai reclamar? O que a direita tem de reclamar de Bolsonaro? Não há o que reclamar dele. Por isso que essas duas ações do MBL são ações risíveis. Eu quero muito ver como que vai ser essa manifestação do MBL do Vem Pra Rua no próximo dia 12. O que eles vão acabar reivindicando? O que eles vão falar? Vão falar de questão social? Para fazer questão social precisa gastar mais. Eles não querem que gaste mais. Vão pedir o impeachment do Bolsonaro? Ótimo. Vão ser manifestações a favor do impeachment. Mas como que eles vão ter força se a direita não quer o impeachment de Bolsonaro? Sendo que a Febraban não quer, ou a Fiesp não quer. Porque nós vimos o que aconteceu no impeachment de Dilma. A Fiesp colocou lá os patos amarelos. E a Fiesp, apesar de ser das indústrias, todos os industriais já estão financiarizados. Já estão na corrente do capitalismo financeiro.
E eles colocaram, eles fizeram, o capitalismo financeiro apoiou o impeachment de Dilma, mas não apoia o impeachment de Bolsonaro. Vamos ver, dia 12 tá aí, é na próxima semana, mas é interessante nós discutirmos essas duas ações do MBL, porque são ações, assim, bastante risíveis do ponto de vista da efetividade. Mas enfim, se você gostou, deixe o seu comentário, é super importante. Eu tô preparando um vídeo lá para os membros do canal para falar um pouco mais sobre o mundo pós-moderno, capitalismo financeiro. Eu vou explicar tudo para vocês em uma aula lá para os membros. É R$ 1,99 por mês, é muito barato. Venha fazer parte da nossa comunidade. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.